Sete salmos para meditar. Salmo 78. A ira e a misericórdia de Deus. Masquil de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, eles deram o trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe do sul com sua força. E choveu com eles carne como pó, e as aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor,
e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor de sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira. Não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até esse monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles. Ele dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente com seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos e moveram seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que se estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com vinho, e feriu seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e edificou seu santuário, como os altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se achavam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Salmos 79. A assolação de Jerusalém. Salmo de Asaf. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem,
e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e torna os nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria como a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. Salmo 80. O profeta suplica a Deus que livre a sua vinha. Para o músico mor, sobre Xoshanim Edute. Salmo de Asaf. Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como um rebanho. Tu que assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões em contendas com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, e fazes resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste, e preparaste-lhe lugar, e fizeste com que ela deitasse raízes, e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita essa vide, e a videira que a tua destra plantou, e o ramo que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Assim nós não te viraremos as costas. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 81. Deus repreende a Israel pela sua ingratidão. Salmo de Asaf para o músico mor, sobre Gitite. Exultai a Deus, nossa fortaleza. Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo, e trazei junto ao tamborim a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isso era um estatuto para Israel, e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde vi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá.
Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encharei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entregarei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhes-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Salmos 82. Deus repreende os juízes por suas injustiças. Salmo de Asaf. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem. Andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Salmo 83. O salmista suplica a Deus que o livre. Cântico e salmo de Asaf. Ó Deus, não estejas em silêncio. Não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os seus escondidos. Disseram: vinde, e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória no nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes. Eles se unem contra ti. As tendas de Edom, e dos ismaelitas, de Moabe, e dos agarenos, de Gebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Síria se ajuntou com eles. Foram ajudar os filhos de Ló. Faze-lhes como aos midianitas, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor. Tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e como os Almuna, que disseram: tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as montanhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu redemoinho. Encham-se de vergonhas as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 84. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Para o músico mor, sobre Gitite. Salmo para os filhos de Coré. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa
e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança.